Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai falar sobre DevHel, mais especificamente dentro de uma empresa chamada Zup. E vamos entender como que eles estão estruturando essa área lá dentro, quem trabalha nessa área, como eles medem os resultados e o que você precisa para trabalhar com DevHel. E para entender sobre DevHel lá dentro da Zup e ver o que essa galera faz, como eles trabalham, quais são os objetivos e muito mais que eu vou perguntar aqui para eles, estamos com a Carol Vilas Boas, que é... Fala seu cargo aí para mim mesmo, Carol. Sou líder de Developer Relations na Zup. Boa. E estamos com um cara que, segundo a Carol, puxou ela para esse mundo, que é o Jomar. Como é que você tá, Jomar? Tudo bem. Qual que é seu cargo aí, cara? Conta pra gente. Eu sou diretor de Developer Relations de Open Source na Zup. Bom, pessoal, primeiramente eu queria perguntar para vocês o que é DevHel aí dentro da Zup. O que vocês enxergam como Developer Relations? Posso ir, Carol? Pode, depois eu complemento, vai. Tem uma historinha de alguns anos para contar, né? Essa é uma área que não existia com esse nome. Eu trabalho fazendo funções de Developer Relations desde 2002, mas não existia com esse nome. Meu primeiro emprego como Developer Relations e carteira assinada foi em 2012, quando eu entrei para a Intel. Então, Developer Relations é uma área que surgiu porque o marketing tradicional não ecoava tão bem com desenvolvedores. Por outro lado, a galera que trabalhava com engenharia, por vezes extremamente técnica, não alcançava escala para falar com o desenvolvedor, enfim, faltavam soft skills ali. E comunidade por comunidade, organiza uma série de coisas legais, mas muitas vezes eles querem ajudar e alguém precisa ir lá e falar como ajudar com aquilo. Então, Developer Relations é uma fusão de engenharia com marketing, com comunidade. E a gente que trabalha com Developer Relations tem uma série de técnicas e métodos para sempre balancear essas três coisas o tempo todo, né? Então, eu brinco com a Carol que o nosso papel é muito ingrato, porque na rua a gente é o ouvido e os olhos da empresa, e dentro da empresa a gente é a boca da comunidade. Então existem situações em que a gente apanha dos dois lados. Você apanha do pessoal na rua e você volta para dentro de casa, dá um feedback e apanha de novo, né? Então, contrabalancear esses interesses do que uma empresa faz, do que uma empresa quer de uma comunidade de desenvolvedores, né? Versus o que os desenvolvedores esperam que a empresa faça por eles e comunidades, é o segredo da coisa. E essa que é a arte de trabalhar com Developer Relations. Não tem regra escrita, não tem nada escrito na pedra, cada comunidade se comporta de uma forma, cada perfil de desenvolvedor é diferente, cada tecnologia e área tecnológica que você atua, você precisa repensar tudo. Então existem coisas que a gente sabe que funciona, coisas que a gente sabe que não funcionava, mas não significa que não vale a pena testar de novo hoje. Então por isso que eu trabalho muito na linha do que a Carol estava te contando no bate-papo, né? A gente cria ações de engajamento, mede, vê o que deu certo, vê o que não deu, vai aprendendo e vai ajustando. Você falou aí da empresa, da comunidade, eu tô lendo um livro que chama The Business Value of Developer Relations. Conhece? Que é da Mary Thangvall. E aí É o guia esse livro. Esse é o guia? Bom esse saber. É o guia, é o primeiro lugar. Tô lendo o livro certo, então. E tem um artigo no blog que ela fala, né, que pra comunidade eu sou a empresa, pra empresa eu sou a comunidade, né? É isso. Né? É isso. E aí, assim, né, como que vocês se dividem dentro dessa área? Como que você fala assim, não, eu vou focar em evento, ou eu vou focar em blog, ou eu vou focar em, sei lá, evento online? Como que vocês definem esses objetivos? Hoje, o que a gente fez? Eu entendo um pouco, eu vejo em algumas empresas maiores olhando e fazendo com áreas fechadas. Então, a gente tem um advocate que ele é super especialista em escrever e fazer isso. Isso. A Zup, trazendo hoje para o nosso dia do que a gente tem feito. A gente enxerga o que a gente fala, nossos produtos, como eu te disse, eles são open source, a gente transita muito em cima do open source, então a gente entendeu o que essa comunidade consome, como ela consome, onde ela está, que tecnologias orbitam em volta dos nossos open sources, como a gente está trabalhando aquilo, e aí a gente percebe e vai vendo. Isso é melhor passar, esse tipo de conteúdo, que ele é mais técnico, ele precisa de uma parte muito mais focada num vídeo, num live code, olhando ali para focar, melhor essa parte. Esse aqui, que ele é mais introdutório, eu chamo a pessoa, ela vai estar ali conhecendo, então é melhor eu trabalhar essa parte num artigo.
vai ficar melhor, vai dar mais parte, ela consegue contribuir. Então, para cada conteúdo do que a gente tem que dividir com a comunidade, a gente acaba enxergando aonde a mídia que ela vai se encaixar. E depende muito do perfil do desenvolvedor, né? Então, agora com a pandemia, por exemplo, né, que a gente acabou o evento ao vivo, que era a parte mais legal, né? Você ia para os eventos, TDC, com meetups, etc, né? Hoje virou tudo virtual. Então, se você olhar lá no começo da pandemia, quando a gente teve que se reinventar em 2 semanas, né? Que foi exatamente quando eu comecei na Zup. Você vê que você fazia uma live de tecnologia, dava 800 pessoas fácil, 500, 600, né? E o pessoal tava empolgado, né? Hoje em dia, é tanta coisa acontecendo no paralelo que o fato de você fazer um evento ao vivo significa que aquele evento vai estar lotado. Às vezes tem 100, 150, 80, né? Mas o interessante é a quantidade de pessoas que consomem esse conteúdo depois. Então, por isso que é importante a gente ter métrica certa para saber se a gente está, de fato, entregando aquela mensagem da forma que aquele público está mais confortável em receber, né? E é tudo muito com base de tentativa e erro. Então, já teve coisa que a gente fez artigo, deu uma quantidade de views, mas não deu barulho. A gente foi e puxou um office hours para rediscutir aquele mesmo assunto. Pô, era uma quarta-feira, né, Carol? 2, 6 horas da tarde, 150 pessoas online, batendo papo, interagindo, tirando dúvida. Então, como eu falei, não tem nada escrito na pedra. É importante ter uma estratégia de longo prazo, ou seja, onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero oferecer para a comunidade, o que é que eu espero da comunidade, e ir construindo isso de acordo com a realidade, né? O ano passado a gente tinha feito um baita de um calendário de eventos legais que a gente ia fazer esse ano, porque se imaginava que, não, lá pro meio do ano a pandemia foi embora. E não foi. Então, assim, o importante é ter uma estratégia para a gente poder ir adaptando a tática depois em coisas que a gente sabe que funciona, coisas que a gente quer testar e ter que se adaptando a essas novas realidades aí que a gente tem vivido. Então, eu tô pensando aqui, né, que geralmente dentro de empresas a gente costuma ver as pessoas que são super especialistas em uma coisa, né, por exemplo, tem a pessoa que manja muito de escrever artigos e de programar e de falar de coisas técnicas. E tem a pessoa que é organizadora de eventos e só sabe daquilo. Vocês são meio que os dois, né, e vocês têm que se adaptar. Porque se amanhã o negócio mudar, você vai ter que aprender a fazer vídeo, vai ter que aprender a fazer podcast, aprender a fazer evento, sei lá como. Então vocês têm que jogar de acordo com como o jogo muda e tudo mais. Isso é muito legal. E o que me leva a uma pergunta, né? Como que vocês estruturam essa área? Porque, pelo que eu já pesquisei, dentro de uma área de DevRel, a gente pode ter Developer Advocate, Community Manager, e tem vários nomes de cargos, né? Essas pessoas, elas têm cargos super específicos ou também é mais abrangente? A pessoa, às vezes, tem que saber lidar com uma coisa ou outra. Como é que é? Não, como eu falei, não tem nada escrito na pedra, né? Hoje, quem lidera nesse nosso time é a Carol, né? O modelo que a gente encontrou que funciona pra gente é trabalhar com Developer Advocates e ter uma Community Manager. É isso que a gente tem feito hoje. Então, assim, existem papéis e responsabilidades de cada um desses, né? Mas no final do dia, é muito de cocriação, né, Carol? Não tem essa, assim, de... a gente trabalha muito em sincronia, sabe? Inclusive, Advocates, né? A gente tem 4 projetos open source, são 4 pedaços diferentes da tecnologia, mas eles têm áreas de conexão e as pessoas têm experiências. Então acaba sendo muito rico quando você... vou fazer um evento pra galera de DevOps. A gente chama todo mundo na mesa, faz aquele baita brainstorm legal e daí sai um monte de insight, né? Então, às vezes tem uma galera que tá falando com o pessoal de mobile mas escutou uma dor que o pessoal de mobile culpa o pessoal de DevOps, que a gente de repente poderia entrar no meio da discussão e ajudar, enfim. Então, os papéis, né, são meio que definidos, mas na hora de fazer, de fato, as nossas ações, elas são todas muito conversadas, né? E a Carol tem feito isso, só os TDCs aí últimos, né, Carol? Foi forte. E tem um cargo que a gente não tem hoje, né, Jomari, que a gente estuda no futuro conforme virar necessidade, que é o Application Engineer, que é um cargo que também é usado dentro do time de DevRel e é importante porque ele é um braço do Advocate, um braço mais técnico, quando tem uma POC, quando vai fazer alguma organização com alguma empresa ou algum ponto mais assim, ele está ali, ele não é tão focado em falar ou escrever, mas ele é mais focado nessa parte de ir lá e implementar a solução e voltar com tudo feito, e a gente transforma isso em case de sucesso, em white paper, transforma também em algum jeito de levar para a comunidade, aí o Advocate faz a ponte com ele. Então hoje a gente ainda não trouxe essa figura para o nosso time, mas é uma figura que a gente pretende trazer.
Isso, esse cara normalmente é muito importante naquela fase de adoção, que é a hora que as fases tipo tradicionais, né, de Developer Relations, né, você tem lá o awareness no começo, né, que é onde você responde, pô, será que esse negócio serve para mim? O que esse treco faz, né, quando a pessoa conhece o que você faz. Depois você tem que responder a pergunta dele, se aquilo serve para ele, né, então, pô, a tecnologia é muito legal, mas será que ela serve pro meu dia a dia, pra minha realidade, né? A primeira etapa é o discover, né, serve para mim. A segunda, que é de avaliar mesmo, é se atende a minha necessidade. Depois, a próxima etapa da jornada natural, né, poxa, eu quero aprender isso aqui, eu quero entender como isso funciona. É aqui em que material técnico, tutorial, live coding, e esse tipo de ações como workshops, hackathons, etc. entram, né? A pessoa passando essa parte, pô, entendi como é que funciona. Normalmente o que ele vai tentar fazer é uma prova de conceito, então tá bom, gostei dessa tecnologia, entendi como ela funciona, deixa eu tentar implementar esse treco que eu preciso aqui para ver se trabalha para mim. E passando isso é onde a gente chega de fato na adoção, que as pessoas começam a utilizar. Então, se a gente olhar nesse fluxo, que é o caminho natural, né, de um desenvolvedor aprender uma tecnologia nova, o nosso trabalho em Developer Relations é fazer com que essa jornada seja o menos íngreme possível. Ou seja, que as pessoas que conhecem o treco consigam chegar lá do outro lado usando. E aí, cada papel desse que a gente falou tem uma responsabilidade muito grande em uma etapa disso. Então, no final do dia, tem que estar todo mundo muito sincronizado na mesma página, porque não pode acontecer coisa do tipo, postaram tal coisa no Twitter que a hora que o cara tá no palco palestrando, ele tem que corrigir. Fala, ixi, não era bem aquilo, né? O cara tá lá no palco palestrando e quem tá assistindo entende de um jeito e quer fazer uma prova de conceito de alguma coisa, a hora que o Application Engineer entrar na história, ele tem que estar na mesma página de todo mundo, né? Porque senão vira um telefone sem fio. Então, é uma área que tem que trabalhar com muita fluidez, e no nosso caso específico, né, o legal é que hoje está junto com a gente também a área de engenharia de open source. Então, essa comunicação de retorno de feedback do time de Developer Outreach da Carol para o time de engenharia de open source, ela é muito mais fluida, porque a gente consegue estar todo mundo muito alinhado. Então, não só com o que a gente está contando, convidando, entregando para a comunidade, mas também na hora que a gente precisa fazer correções de rota dentro de casa, a gente tem muita rapidez para isso. E no final das contas é que a gente aqui na ZUP acabou fazendo um programa que a Carol tocou no passado, de formação de palestrantes. A gente formou 70, 80 palestrantes, né, Carol? E 73. Olha lá, eu não lembro de cabeça. E aí tem gente palestrando em tudo quanto é área. Então, tem gente hoje que é do nosso time de engenharia, mas na hora que você chega no TDC, tá lá no palco palestrando, porque a gente fez esse trabalho de mentoria e de ajudá-los. Muito bom, gente. Parabéns pelo trabalho, de verdade. Muito legal mesmo. Obrigado. Tudo culpa da Carol. O que deu errado é minha culpa. E uma das coisas que eu vejo pessoas e empresas tendo dificuldades, né, para algumas que tentaram implementar uma área de DevRel, ou uma área de comunidade, ou uma área que seja parecida com isso, mas que tenha outro nome, é que elas não sabem muito bem como medir os resultados dessa área, né? Porque teoricamente não é uma área que vai gerar conversões diretas de produto, né? Como que vocês medem as ações que vocês fazem? Tem várias formas de medir e depende muito dos projetos ou do produto que você está trabalhando. No que a gente faz hoje de open source, a gente está começando a tentar medir cada vez mais pela quantidade de pessoas usando e por contribuições que a gente recebe para os projetos. Agora, isso é fácil de falar, mas de fazer é muito difícil, né? Você imagina que a gente tem hoje, a gente tem projeto nosso que está dentro do repositório do OpenSUSE. Você pode baixar o mesmo projeto de 5 ou 6 lugares diferentes e alguns que foram feitos por pessoas de comunidade. Então, a gente não consegue ter a visibilidade exata de quantas pessoas estão usando. E aí tem outras formas de medir, né? Interações em fórum, pessoas falando da tecnologia, dos projetos, escrevendo. Então, depende muito, né, do que a empresa quer. Então, antes de criar uma área de Developer Relation, a primeira pergunta que tem que ser feita é: por que eu quero me relacionar com desenvolvedores? O que eu quero deles? E aí, com base nisso, você define qual métrica você quer alcançar, e pode ser que ela não seja de DevRel, tá? Pode ser que ali a gente vai olhar e falar: não, isso aqui é marketing puro, não tem nada a ver com Developer Relation. Né? Então, isso é importante, né? Saber qual é. Então, a gente tem um conjunto de resultados que a gente espera para esse ano. Para o próximo ano, a gente já está planejando. E aí, agora a Carol vai contar como é que ela mede ao longo do tempo para saber se a gente está chegando no lugar certo. Então, e a gente tem exatamente toda essa parte de medir.
Porque como o Jomar explicou ali, tem o funil do momento do desenvolvedor. Então, a gente tem métrica que os meus advocates passam para mim, que é quantos desenvolvedores eles tocaram. Por quê? Porque é aquele momento que você toma consciência. Então, pensa só, foi numa palestra que eu dei que não estava organizado. Por quê? Porque o advocate, ele não tá só ali para aqueles eventos que a empresa está fazendo. Ele se torna uma figura pública. E quando ele se torna uma figura pública, ele vai falar. E ele costuma palestrar sempre daquele momento onde ele tá, daquelas tecnologias. E aí ele leva aquela palavra no dia a dia dele. Tá, e tinha quantas pessoas nessa palestra que você deu num evento que não era que nem... Teve um evento no GDG esse fim de semana, que foi falado, que foi tido isso. Quantas pessoas estavam lá? Quantas pessoas assistiram? Então esse é o primeiro momento, ele foi tocado. Mas a gente tagueia os links que a gente faz. Então, para saber se aquelas pessoas voltaram e elas foram olhar a documentação ou foram contribuir, porque lembra que o Jomar falou, o que a gente espera para o nosso dia a dia, o feedback e a contribuição. Então, ele contribuiu mesmo, porque que adianta muitas vezes eu falar num evento para 50 mil pessoas se eu não tive a interação dela voltar e olhar o que eu precisava que ela olhasse. Então, aquele não é um evento bom para eu estar. Aí eu tenho que pensar num outro evento. Às vezes um evento de 30 pessoas tem um aumento. E o engraçado é que isso fica muito visível. Hoje, né, na verdade foi ontem cedo, eu tava olhando as nossas métricas. Foram 3 eventos que a ZUP participou no dia 25. Então a gente teve QCon com o Jomar numa mesa redonda, GDG, onde eu fui apresentar os projetos open source, e que a Leires, que a ZUP foi patrocinadora, apoiou, deu toda a infraestrutura para acontecer o evento. E também foi falado dos projetos open source. Se você olha a curva da página, da homepage dos projetos open source, ela teve uma crescente no dia 25. Então, tá aí uma das métricas que você consegue ver e entender que esses 3 eventos fazem sentido, que isso traz um retorno para o que a gente está fazendo. E depois disso, para a parte de contribuição, o feedback. Quantas dessas pessoas abriram isso no fórum? Então você vai traqueando todo o caminho. Você tocou ela entrou para ler a documentação, ela contribuiu, ela veio para o fórum, você montou a sua comunidade, seu relacionamento, e você vai tirando essas métricas de cada uma dessas interações. Você vai vendo até onde. Você vê muitas vezes que, desse momento para aquele, eu perdi 10 pessoas. Nossa, eu perdi 10 pessoas. Por quê? O que eu tô fazendo de errado? Aonde eu tenho que investir mais? Será que é mais conteúdo que precisa aqui para essa pessoa deslanchar? Será que ela precisa de um ponto mais avançado, que o básico que a gente está passando ainda não é o suficiente, não tá ali? E aí você vai pensando em como construir o conteúdo, em como engajar com ela. E só corrigindo, foi CodeCon, não foi QCon, no sábado. Foi CodeCon, desculpa. Foi CodeCon. E aí, Gabs, o que acontece é que muitas vezes a gente, quando olha, por exemplo, um gráfico de acesso à página, ou o tempo de leitura em documentação, que é a métrica de qualidade que eu gosto, a gente vê o efeito dos eventos e das ações como picos, né? E você sabe se você está indo para o lugar certo, se a média é linear ou exponencial, dependendo do projeto, né? Então, não de repente você faz lá uma palestra, abertura de um keynote no TDC, cara, bate 2.000 visitas assim, no site. O pessoal indo, vendo informação, etc, né? Mas acaba o TDC, você vê que cai bastante aquilo, mas não cai pro nível que estava antes. Caiu menos. Então, peraí. A gente está retendo algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? O que elas estão fazendo? Como é que eu posso ajudar esse cara a continuar na jornada? Então, por isso que o relacionamento dos advocates com comunidade é extremamente importante, né? Então, tirando um paralelo aqui do online para o presencial, eu subia no palco, fazia uma palestra de 40 minutos, eu ficava 4 horas conversando sobre a minha palestra no corredor depois. Eu conhecia as pessoas, eu trocava cartão com as pessoas, me contavam o que estavam fazendo, a gente às vezes sentava, abria a máquina para eu olhar o código que o cara estava escrevendo e ajudar ele a melhorar alguma coisa, ou falar, não, ver arquitetura, falar, olha, essa peça de software que eu apresentei, ela cabe aqui, se muda aqui, muda ali e tal, né? E essa proximidade com as pessoas fazia com que fosse natural depois elas chegarem em mim enquanto estivessem implementando, e na hora que ficou pronto, ficavam todas felizes de chegar, cara, consegui fazer, olha que legal. Então esse é o tipo de relacionamento que a dificuldade é fazer isso em escala. Fazer no Brasil é uma coisa, como é que a gente expande isso para o mundo todo, que é para lá que a gente está arrumando. Legal. Esse é o réu de verdade, né? O dev réu. Que é quando a pessoa realmente se conecta com você, né? Porque no fundo essa conexão 1 a 1 é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa, né?
Mas ela pode custar caro, tá? Somente para latino. A grande diferença, quando você falou do livro aí do Business Value of Dev Relations, tem um livro do John Bacon também, que é legal pra caramba, etc, né? Só tem um detalhe em relação a esses livros e deixar aqui avisado a galera. Tudo que tá lá é cultura americana, cultura europeia. Aqui na América Latina, a chinela canta diferente, tá? Então, assim, o caso emblemático que eu tenho foi trabalhando na Intel. A Intel resolveu descontinuar uma linha de produtos que eu trabalhava, de placas para IoT, né? A Intel Edison. Cara, eu precisei desligar meu telefone celular, desinstalar, depois eu voltei a ligar ele, eu tive que desinstalar todos os aplicativos de rede social, porque as pessoas estavam me bloqueando, as pessoas estavam me ligando para me xingar, as pessoas estavam me mandando e-mail mal educado, como se fosse responsabilidade minha a decisão de ter descontinuado um produto. Então, essa associação na América Latina entre pessoas, ela é fundamental. Eu vou escutar o que você tem para falar do produto da tua empresa, porque eu te conheço e eu confio em você. Então, esse relacionamento de confiança, de ser o que a gente chama de Trusted Advisor, ele é fundamental. Então, por isso que você vê que tem um segundo soft skill que um cara de DevRel tem que ter, que é gostar de gente, e conversar com gente, e tratar as pessoas bem 24 horas por dia, todos os dias da semana, porque é super comum, né? A gente colocou o fórum no ar, e eu tinha até contado antes para eles, falei, galera, sabe quando é que as pessoas vão pro fórum? Na hora que a gente parar de responder no WhatsApp. Não foi, Carol? Foi sim. A gente caiu nessa e a gente começou... E aí as pessoas mandavam e falavam, gente, a gente até pode te responder aqui, mas eu queria pedir um favor. Abre lá no fórum, só pra eu colar. Eu vou colar o que tá aqui com você lá pro fórum. Fica tranquilão. Mas, por favor, eu preciso medir... Eu falo que eu sou a louca dos números, tá? Então, no time, eu sou aquela que fico... Eu preciso medir, gente. Olha, vamos medir. Vamos dar uma... Então, todo mundo que eu falo, eu vou puxando pra esse lado de medir. Porque a gente precisa medir o engajamento, entender o que tá fazendo. E tem até um ponto que o John Bacon fala, que é muito legal, que ele fala que hoje a gente mudou um pouco. Antes a gente não queria aquela interação bidirecional, que era que você tá falando com outra pessoa. Hoje, por que o YouTube cresce tanto? Por que as pessoas estão consumindo conteúdo assim? Porque elas conseguem falar com outra pessoa. Elas conseguem dividir a opinião delas. Elas querem ser ouvidas. Todo mundo quer ser ouvido. E quando a gente tem uma área de DevRel e a gente dá esse espaço para ouvir as pessoas, para levar em consideração o que elas estão falando, isso faz toda a diferença. E sobre pandemia, vi um insight interessante agora, né? Nunca tinha pensado dessa forma, mas a gente, quando começou fazendo evento online, a gente tentou trazer a interação síncrona do presencial. Eu acho que isso explica o que eu falei lá atrás, né? Hoje, em eventos online, em conteúdo online, a interação é de fato assíncrona por natureza. Então, eu faço uma live, por exemplo, essa semana a gente vai ter lá no Super Open Talks, quinta-feira, o Silvio Meira, né? Um monte de gente é doida para ver o Silvio Meira falando, gosta bastante, etc. Só que muita gente não vai estar disponível quinta-feira, 6 horas da tarde. Então, a quantidade de pessoas que vêm assistir o conteúdo depois e a repercussão que isso dá é muito interessante. Foi muito interessante ter vivido esse momento, porque a impressão que a gente tinha no começo é que não, agora o que muda é que eu não tô no palco, eu tô na câmera, né? E eu acho que muita gente teve que aprender a trabalhar de forma cada vez mais assíncrona por conta da pandemia. Carol, você estava falando aí que você é doida dos números, das métricas e tal. Como que você faz para enxergar que uma pessoa, sei lá, atendeu um evento e baixou uma documentação e depois foi pro fórum? Você consegue ver isso? Você tem essa visão de longe, assim, de tudo que acontece com cada membro da comunidade? E se sim, que ferramenta que você usa para ter esse controle? Exatamente não, mas dá. A gente usa a Orbit, tá? Que é uma ferramenta, ela tem uma parte free, você consegue traquear toda essa parte, então você consegue ver e enxergar, mas a gente tira, olha... Nesse dia aqui, eu fiz essa palestra, eu taguei esse link, veio por cima dele tantas pessoas para doc. Aí essa pessoa interagiu aqui no fórum, depois dele, eu não tinha ela começou a contribuir, então eu me aproximo, os advocates se aproximam, a gente começa a ter esse relacionamento de falar, de ouvir, de entender. E ela fala, foi em tal lugar, tal do feedback que a gente quer ouvir. A pessoa vem e me traz, eu vi uma palestra em tal lugar. A quantidade de feedback que eu recebo pelo LinkedIn das pessoas falando, nossa, eu vi vocês falando em tal lugar, aí eu fui olhar, então a gente consegue começar a traquear por esse jeito. Quando elas estão consumindo já nessa outra fase, que elas já estão ali, que elas já fazem parte, a Orbit vem e ela consegue ajudar. Ver o que elas estão postando no Twitter,
o que elas estão, como elas estão contribuindo no Git com a gente, qual é a interação no fórum, o que está acontecendo ali no mundo delas. Não tem um jeito muito automatizado de fazer muitas coisas, Por vezes a gente tem que enfim, pegar os pedaços de informação que a gente consegue, né, e reconstituir essas histórias. É importante conversar com as pessoas e é importante monitorar, porque acontecem maluquices, assim. A gente já teve pico de visitação em site nosso, que olhamos pra cara do outro e falou, tá, mas quem palestrou nesse dia? Ninguém. Então, peraí, o que aconteceu? A gente precisa descobrir o que aconteceu. Que alguma coisa aconteceu nesse dia, né? Recentemente, eu descobri um pico de acesso de documentação de Taiwan, se não me engano. Eita. Não, de Singapura. Eita. Olhando Analytics, tá? E eu fiquei invocado. Eu falei, cara, como é que alguém em Singapura descobriu esse projeto e foi estudar? O resumo da ópera, né? Um dos caras do nosso time tinha feito uma palestra na Turquia, no evento da Turquia. E provavelmente este cara de Singapura estava nesse evento da Turquia, fez a palestra. Então, você vai lá, começa a olhar o comportamento, vê que foi um cara que acessou, depois apareceram 30, 40 pessoas acessando. Então você fala, putz, esse cara aqui foi, viu, gostou, veio ler, contou pros amigos, né? O que eu precisaria saber? Quem é ele? Se eu descobrir quem é ele, eu consigo chegar nele e trocar uma ideia, né? Num outro projeto nosso, aconteceu de pegarmos uma discussão grande num fórum no Japão. E aí eu resolvi virar a internet do avesso para descobrir o que tinha acontecido. É um cara no Twitter, que estuda o projeto da área de segurança, ele estuda a área de segurança, ele fez um tweet simplesinho, em japonês, assim, putz, galera, olha que projeto legal que eu acabei de encontrar tal, e botou o link ali. Foi o tweet daquele cara que deu bagunça, né? O que eu fiz? Respondi o tweet do cara, tiver dúvida, etc., tô aqui. Não teve mais interação, mas se uma hora o cara precisa de alguma coisa, ele sabe com quem ir falar, né? E o complicado, Gabs, até para você falou lá de quem quer começar uma área de Dev Relations, né? Muito desse relacionamento você constrói no médio e longo prazo. Não é imediatista. Então, muita gente escuta falar de um projeto num TDC e não necessariamente na semana seguinte ou naquela semana ele vai usar aquele projeto. Pode ser que leve 6 meses, 8 meses, alguém apresente um problema e ele fala, cara, eu escutei isso no TDC. Então, é bem difícil de medir, mas a dica é essa, né? O que a minha empresa quer com Dev Relations? Eu quero melhorar a minha imagem como empresa tech, eu quero atrair talento, eu quero atrair contribuidor, eu quero atrair número de usuários, eu quero um mix dessas coisas todas. No caso de vocês é um mix dessas coisas todas. O nosso é um bom mix, é um bom mix. De muitas coisas, né? E assim, acho que uma coisa é base para você construir a outra, né? Então, não dá para da noite pro dia aparecer e falar, o mundo, a gente tá aqui, a gente faz a tecnologia mais legal do mundo, vem trabalhar com a gente, né? Pô, quem que é Zup? Nossa, mas o que é Open Source? Sim. Nossa, que negócio de deploy em círculo? Que diabo é deploy em círculo? Né? O que é fazer desenvolvimento baseado em hipótese? Então, a gente tem que ir construindo muitas coisas em paralelo, né? A imagem, o relacionamento, os conceitos, para que finalmente as pessoas sejam capazes de absorver o que a gente quer falar. E é uma fundação, tá, Gabs? O que a gente faz hoje? Hoje, se você for olhar, a gente está com a área faz 1 ano e meio, né, Jomar? Desde que eu vim para a área, 1 ano e meio. A gente está construindo, a gente já tem números, a gente tem uma expressividade, a gente tem case, a gente tem tudo isso, mas a gente está montando uma base. Isso tudo é a base do alicerce para a gente chegar em todas as pequenas coisas que a Zup quer olhar e ela almeja e ela quer chegar. A gente não consegue já dar o pulo de áreas, chegar lá já ser... Não tem investimento em dinheiro, não tem investimento em postagem, em rede social, em nada disso que mude. Esse é um trabalho de formiguinha, um trabalho da área de DevRel. Ela começa a mostrar resultado ali depois do 2º ano, que começa, sabe, a alavancar. Claro, a gente já tem resultados que deixam a gente feliz, a gente já tem números expressivos, case de sucesso, mas é um trabalho a longo prazo. Que é relacionamento, né? Relacionamento você não é do dia pro confiança. Outro que você constrói a confiança, exato. É relacionamento e confiança. A história que eu contei da Intel Edison lá foi uma grande lição para mim, porque as pessoas tinham confiado em mim, confiado que ia aprender a usar aquela placa e desenvolver para ela e ia dar um futuro legal para eles, né? E é o que eu falo pro time, galera. O desenvolvedor vai consumir o nosso conteúdo no horário que ele podia estar brincando com o filho, assistindo uma série no Netflix, jogando videogame. Então, o tempo dessas pessoas custa muito caro, é muito valioso. O mínimo que a gente tem que fazer é respeitar o tempo que as pessoas vão dedicar a ouvir o que a gente quer falar.
Então, cuidar muito da qualidade, ter muita empatia e realmente acontecem essas coisas aí, como aconteceu lá, do pessoal me bloquear. E, nossa, foi um caos, cara. Assim, a coisa não ficou pior, porque eu tinha alguns amigos que eram líderes de comunidade e num determinado momento da briga lá, da confusão, esses caras começaram a passar pito no pessoal, falar, meu, vocês são loucos? O cara deve estar tão puto quanto a gente tá. Não adianta massacrar ele, não foi culpa dele. E aí o pessoal deu uma sossegada. Teve gente que me desbloqueou depois de 2 anos, tá? Hoje eu até converso, troco ideia e tal. Sério, cara, sério. Então é isso, essa é a grande diferença, né? Nos Estados Unidos, um cara que trabalha com Dev Relations, ele vai ter a conta dele do Twitter, pessoal, e ele vai ter a conta dele corporativa. São 2 coisas completamente distintas, né? Se tentar fazer isso no Brasil, fica chato, sabe? Você não vai seguir um cara que só fica replicando da mesma empresa. Eu quero seguir um cara que é engraçado, que conta piada, que fica puto, que comemora campeonato do Corinthians. Eu vi que você postou. Entendeu? Seja uma pessoa de verdade, né? Então, essa acho que é a grande diferença. A Carol ficou triste. Campeonato do Corinthians, não. Campeonato do Corinthians, a gente não vai seguir. A Carol ficou triste porque o time dela perdeu pro meu sábado e domingo. Ela deu graças a Deus que só tinha 2 dias no final de semana. E qual que é o tamanho do time aí de DevRel de vocês hoje, pessoal? Eu diria que depende. Depende. O meu, hoje eu tenho uma Community Manager e 4 Advocates, tá? O do Jomar, que é o diretor disso aqui tudo, que põe a casa em ordem, que organiza a vida da gente, é um pouquinho maior. A gente tem quase entre 50 e 60 pessoas. O time todo. Mas aí envolve engenharia, envolve uma área de produto, envolve uma área de technical writer, que também é extremamente importante, né? Mas o de advocates e de comunidade, né, Developer Outreach, hoje é a Carol, Community Manager, e mais 4 advocates. E detalhe, né, um ponto importante, Gabs. Hoje, não temos muito advocates. Hoje, como você contrata alguém, eu sei porque eu sofri com isso que eu ia perguntar. Os últimos... Essa era a minha próxima pergunta. Era essa, então já vou te contar. Sofri, doeu pra achar. Por quê? Porque não é uma profissão que tem tanta no mercado hoje em dia, né? Uma pessoa formada. Então, a gente optou por treinar. Eu trouxe pessoas que são tech leads, que eram tech leads nas suas funções anteriores, que têm uma capacidade técnica gritante, mas também tem uma capacidade de comunicação. Porque não adianta ser só tech. Tech é 30%, 70% é comunicação, é engajamento, é vivência. Então você tem que balancear. Então eu peguei pessoas que eram tech, mas que já palestravam, que já dividiam conteúdo, que já tinham um jeito de tratar, já falavam com o público, já tinham todo esse, né, coisa de advocate. E aí agora eles entrando, eles começam agora em outubro no meu time. Eu começo um outubro inteiro treinando para entender o que é número, o que é conteúdo para um lado, como olha para o outro, o que você posiciona. Então eu faço toda uma base de formação em cima deles para saber o que é ser advocate, o como ser advocate, como a diferença, porque por mais que pareça besta, mas a gente tem que se preocupar como eu me porto, como eu me posiciono na câmera para um evento online, como eu me posiciono num palco, como eu falo no palco, como eu olho, como eu passo, como eu não passo em segurança. Você é um advocate, você é referência naquilo, você vai ter que falar. Então, tudo isso a gente treina, a gente passa, a gente olha, entonação, tom de voz, respiração, pausa, fala mais acelerado, aqui você diminui. Na tua palestra você tá falando, aqui você tem que dar um suspense. Então, você vem e leva o tom pra cá, agora você diminui o tom. Então, tudo isso eles entram agora no time, eles vêm pro treinamento da Carol. E eu topei o desafio de vir pra Zup, Gabs, com essa motivação. Foi minha conversa com o Brunão, com o nosso CEO, né, durante a primeira entrevista que eu tive com ele. Eu falei, cara, eu quero formar gente. Porque a hora que eu olho pra galera que começou comigo trabalhando em Dev Relations, lá de comunidade lá atrás, eu conto nos dedos de uma mão quem tá no Brasil ainda. Na verdade, agora eu conto num dedo. Tem eu e mais um. Sim. O resto foi embora. Sim. Todo mundo foi embora. Ou foram trabalhar em outras áreas, ou foram trabalhar em empresas fora do Brasil,
e se mandaram daqui. E aí eu falei, putz, a gente precisa formar gente de alguma forma, né? Então, o caso da Carol, que ela contou até no offline pra você, é típico. Eu entrei na Zup, não conhecia a Carol, aí teve um primeiro TDC, eu vi ela fazendo um monte de coisa dentro do TDC, aí eu conversei com a Yara contou um monte de história da Carol, eu olhei e falei, caramba, ela é uma profissional de Dev Relations e não sabe. E aí eu chamei ela pra um papo, né? Falei, Carol, ó, tem essa área nova na empresa, isso, aquilo, então, deixa eu te contar, você já faz isso. Só que você faz isso de final de semana e à noite, sabe o que vai te acontecer? Uma hora você vai enlouquecer. E aí o teu day job come o teu trabalho de comunidade, que é o que acontece com as pessoas. Se pegar lá os 200 caras que estavam comigo em 2002, eu te diria que 190 e poucos foram consumidos pelo day job. Pô, saudade de palestrar, não consigo mais. E é assim, a gente tem que pagar a conta, né? Então foi aí que eu envenenei a Carol pra vir pra cá. E foi assim que a gente começou a construir a história toda. Isso que vocês falaram é verdade. Tipo, eu vejo pouquíssimas pessoas atuando com isso. Não tem uma formação específica, não tem ainda curso disso ou nada nesse sentido, né? E eu acho, assim, completamente tiro no escuro meu aqui, mas eu sinto que nos próximos 5 anos é uma área que vai demandar mais profissionais. Vocês mesmos provavelmente vão crescer essa área aí, né? Não, tá demandando demais, né? A busca por profissionais lá fora tá absurda. Né, a título de curiosidade, se você entrar no LinkedIn e escrever Developer Relations, você vai ver a quantidade de vagas que tinha. Se você fizesse isso um ano atrás, não ia ter nada, né? E as empresas estão descobrindo o Brasil, as empresas de fora. Sim. Porque elas descobriram o seguinte, a galera no Brasil, que normalmente palestra, etc., fala português, inglês e espanhol. Opa, que aí eu tenho um canivete suíço, eu chego na América Latina inteira, os caras estão no fuso horário que é bom para eles, funciona bem com os Estados Unidos, e consegue interagir com todo lado. Então você ganha um profissional muito versátil, tá num lugar diferente do mundo, fala 2 ou 3 idiomas, que é o natural. Então é uma área que tende a crescer bastante, né? E tem cuidados, né? Assim, eu acho que não tem coisas certas de se fazer, mas existem coisas que você não pode fazer, né? Então, virar estrelinha é uma delas. A segunda não, você é influencer do YouTube, esquece Dev Relations, amigo. Você tem que ser Trusted Advisor. Você não tem que ser influencer. Outra coisa, não ter empatia, né? Não ter inteligência emocional. Já aconteceram algumas vezes com a gente nesse 1 ano e meio de ter coisas, por exemplo, no Twitter que bateu na trave de virar treta da semana, entendeu? Então, cara, tem que ter muito sangue frio, né? Eu brinco com os advocates e tal, que eu queria ver essa molecada falar bonito assim no palco, ao vivo, né? Na câmera é tranquilo, né? Eu não tô olhando pra cara de ninguém. Agora, vai pegar uma plateia difícil, sabe? Que tem aqueles dois engraçadinhos que quer te fazer passar uma vergonha em cima do palco, né? Cara, tem que ter um baita jogo de cintura, né? Então, esses skills assim, e você só aprende a fazer fazendo, e você só aprende o que é errado errando. Então, eu trabalho com isso aí há quase 18 anos já, né? E, cara, quanta cagada que eu fiz, quanta cagada que eu vi gente fazendo, né? Então, assim, é muito de trocar essas experiências e de ajudar o pessoal a ir se desenvolvendo cada vez mais. Ah, João Mar, mas você vai formar gente que vai sair pro mercado? Amém. É melhor ter gente formada saindo pro mercado do que não ter ninguém. Então, esse é o nosso desafio. Olha, Gabs, até para dividir as consultorias que a Carol dá, informal. Já tenho, acho que eu tô na 3ª empresa que me procura. 2 eu convenci que eles não estavam no momento de formar área. Não, mas eu tenho uma vaga para você implantar. Eu falei, eu não implanto área. Eu estou na minha empresa. Não, mas a gente queria conversar. Eu falei, então vamos conversar, eu vou te ensinar. Porque se é pra fazer, eu e o Jomar, a gente tem um combinado, que se é pra alguém fazer aqui, que eu vá lá, converse com essas pessoas, ensine eles a fazer, mostre o que eles precisam pra gente fazer direito e deixar mais empresas no Brasil fazendo. Com as 2 últimas eu convenci que não era o momento deles, que eles não estavam aí pra isso, que eles têm outras coisas pra investir antes de chegar até essa maturidade, porque precisa ter uma maturidade, esperar que é mais fácil eles seguirem com marketing tradicional, investe, patrocina um evento, faz uma coisa pontual ou outra, mas você não precisa investir numa área de DevRel agora, se você não tem um objetivo pra ela. Tem um objetivo. E aí a gente faz muito disso, que é pra todo mundo. A gente não tá preocupado em a Carol fazer, o Jomar fazer, a Zup fazer, não. Mas montar essa skill de Developer Relations no Brasil, mostrar pra todo mundo. Porque assim, assediado, eu e o Jomar, a gente pelo menos 2 vezes no dia. Eu tava de férias há 2 semanas atrás,
e tava lá recebendo mensagem. Uma que era para uma empresa nos Estados Unidos, do Vale do Silício, a outra para manager Latam de uma outra empresa. O Jomar, outro dia a gente pegou e falei, olha, Jomar, veio uma vaga pra mim, mandei o print pra ele. 2 horas depois que eu respondi agradecendo, falando não, ele foi, agora eles me acharam. Foi a vaga pra ele. Tem mais uma, viu, Carol? Respondi hoje, vão chegar em você, certeza. Não, e tem acontecido também com multinacional. Não foi uma ou duas que vieram bater papo e eu vou muito nessa pegada. Não, meu, o que vocês querem fazer? Onde é que vocês querem chegar? Eu posso ajudar, assim, contar um pouco sobre o que é esse trabalho na América Latina, né? Porque, como eu te falei, a relação da cultura é muito importante para você poder fazer um trabalho bem feito. Então, tem muita empresa que abre a área de Developer Relation no Brasil e não consegue fazer nada por conta disso. Eles acham que é pegar o que está feito nos Estados Unidos e replicar aqui. Uma dessas empresas, para você ter uma ideia, falou, não, a gente vai fazer um kit para os influenciadores, a gente vai mandar esse kit para casa, daí o cara vai pegar, vai aprender a usar, vai gravar vídeo e tal. Eu falei, tá, quanto custa esse equipamento nos Estados Unidos? Ah, custa $300. Eu falei, tá bom, então separa $3.000 para você ter isso aqui no Brasil. Ah, mas por quê? Aí vamos conversar. Imposto, alfândega, todos os problemas que você tem, principalmente quando você está trabalhando em ambiente multinacional, que as coisas são diferentes, né? Então, não dá para pegar o conteúdo, pegar o formato e pegar as coisas que foram feitas para o público europeu ou americano e simplesmente chegar aqui no Brasil jogar e utilizar. Isso vale para tudo, vale desde eventos completos, né, como eu fiz lá os roadshows na época da Intel. Pô, eu adaptei tudo pro Brasil. Não era o formato que tinha lá fora, né? Vale para apresentação. Muitas vezes o cara te entrega, olha esse slide deck aqui, você cata o negócio e olha e fala, cara, isso é marqueteiro demais, vamos me tacar tomate. Não é isso que a galera quer ver não, bicho, eu vou usar 2 slides teu, vou fazer um live coding. Sim. Não, porque tem que ser assim. Aqui a banda toca diferente. Então, o desafio de fazer esse tipo de trabalho na América Latina, ele é muito específico, né? Por conta da nossa cultura. É engraçado que a Rússia é parecida, a China é parecida e a Índia é parecida. Então, foram os 3 países que a gente tem, os 4 países, os BRICS, né? Existem alguns valores, assim, que são meio que compartilhados, que são bem interessantes. E aí, o grande desafio é para fazer um programa global, né? Não é porque funcionou no Brasil que vai funcionar nos Estados Unidos. Então, como é que eu pego o que deu muito certo aqui, como é que eu adapto isso para a cultura e para as interações sociais que eles têm lá, para a gente tentar errar menos na hora que começar a fazer essas coisas para fora. Muito bom, gente. Aprendi muito. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. De verdade, parabéns pelo trabalho. Bom, se você viu até aqui, provavelmente você curtiu esse vídeo, né? Então, se inscreve no canal aí, deixa o like e deixa um comentário aí também, se você tiver alguma coisa a acrescentar essa discussão. Eu vou deixar um vídeo pra você, nesse cantinho aqui, agora, vai lá assistir, beleza? Tchau, jovem!